Graças a Deus, que bom que você veio. Abra sua Bíblia em Provérbios 26, verso 2. Graças a Deus. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu espero que você se sinta muito à vontade no nosso meio. Um prazer ter você aqui conosco sempre, amém? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu amei o tema do culto das quintas, né? Quinta do poder, irmãos, eu amei. Falou em poder, eu já imagino cadeira de roda, muleta voando. Eu não sei o que o pastor pensou quando colocou esse nome, mas é impossível olhar sem imaginar isso, amém? Aleluia. É uma honra, é um privilégio estar ministrando aqui em nossa casa. E nós estamos tratando sobre alguns assuntos do Rema. E nada melhor do que falarmos sobre cura divina em um culto onde o tema é Quinta do Poder, você não acha? É um dos assuntos que eu mais amo, se não que eu mais amo na Bíblia. E eu espero te alcançar muito essa noite com essa palavra. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, por estar aqui. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra que será ministrada. Obrigado pela unção do Espírito Santo, Pai, sobre a nossa vida nesse lugar. Eu te ofereço as minhas faculdades físicas e mentais, aqui a minha voz, minhas mãos e meus pés. Usa-me conforme teu desejo e a tua vontade, Pai. Espírito Santo, vamos trabalhar juntos, vamos glorificar a Jesus. Eu já prometo ao Senhor toda a honra e toda a glória. Agora, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e fará, após essa palavra, teu é o louvor para sempre. Tu é a honra, tu é a glória para sempre. Não há ninguém como o Senhor, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Você pode levantar as suas mãos ao Senhor, aí no seu lugar, e agradecer a Deus por estar aqui essa noite. Agora eu gostaria que você levantasse a sua voz de verdade. Aleluia. Isso. Aleluia. Vamos, levante sua voz. Aleluia. Sim, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Provérbios 26, versículo 2. Vocês vão ler comigo no 3, bem forte e bonito, que é para sair na gravação. Tudo bem? Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Não, foi só um ensaio. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Não, irmão, não, tá aqui atrás. Aleluia. Vamos lá, no 3, hein? É por causa da versão, eu entendo você. Vai, 1, 2, 3. Isso. Amém, né, irmãos? Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Diga para o seu irmão, maldição sem motivo não pega. Fala para o irmão do outro lado, maldição sem motivo não pega. Então, doença é maldição da lei. Então, em Cristo Jesus, toda a maldição foi quebrada da minha e da sua vida. E o diabo perdeu, irmãos, o poder legal de colocar em você qualquer tipo de doença ou enfermidade. Porque o motivo que existia para que essa doença se estabelecesse em você, em Cristo, não existe mais. É claro que a gente aprende na matéria Cristo aquele que cura do Rema. Eu espero te ver esse ano aqui. Nós aprendemos que sim, é verdade que uma vida de pecado deliberada pode abrir portas para que doença chegue. Mas eu quero que você entenda que em Cristo Jesus isso não deve mais acontecer, porque Jesus já te libertou de toda doença e de toda enfermidade. Então, no Deuteronômio 28, você vai ver, você não vai abrir agora lá, você vai ver uma lista contendo bênçãos e maldições. E você vai ver ali uma série, um capítulo da Bíblia que eu não gosto de ler, porque realmente o que está escrito em Deuteronômio 28, quando fala das maldições, são doenças, irmãos, horríveis, parece um filme de terror. Quando ele começa a citar as maldições decorrentes da lei, ele vai falar ali de a febre, não é? Ele vai falar ali de vários tipos de enfermidades existentes e ainda diz as que vierem a existir. Amém? Então, muita coisa
envolvendo a maldição da lei, hoje nós sabemos que em Cristo Jesus, tudo que está lá em Cristo foi quebrado totalmente. Então você não precisa fazer campanha de quebra de maldição. Está comigo? Pelo amor de Deus, aleluia. Nós não estamos voltando ao passado, não. Nós estamos olhando para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus. Provérbios capítulo 10, verso 22. Deus é bom em pagar bem, o diabo não presta. E eu quero que o cão se exploda bem no meio. Provérbios 10, 22. Então, doença é morte. Diga comigo, doença é morte. Doença é um prenúncio de morte. Quando uma doença se instala em um corpo, automaticamente uma mensagem está sendo transmitida. Qual é a mensagem? Eu estou morrendo. Não pode ser uma gripe. Se você não cuidar, isso pode evoluir e pode tornar algo pior e pode levar à morte. Então, doença, irmãos, é algo ruim. Doença é consequência do pecado. Doença não foi ideia de Deus. Não foi Deus quem criou a doença. Não foi Deus quem colocou doença em você ou doença em seu filho. Não foi Deus quem matou seu pai, sua mãe, porque Deus não é assassino. Não foi Deus quem colocou esse câncer em seu parente. Deus não é o teu inimigo. Deus não está querendo matar você. A Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então a doença, que é a consequência do pecado, é o contrário da obra de Deus, contrário do que Deus veio fazer em Cristo Jesus. Então eu quero que você mantenha isso em mente. Se eu estou doente, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é que eu desfrute de uma saúde plena e que eu desfrute de uma saúde abençoada no Senhor. Tudo bem? Provérbios 10, 22. Vamos lá, ler comigo de novo. Vai, 1, 2, 3. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz dores. Então não pode dizer que doença é um presente de Deus. Irmão, se fosse, pense em um presente amaldiçoado. Você gostaria de ganhar um presente desse na sua casa, nos correios? Doença, aqui, um presente, um câncer na medula óssea. Ninguém, irmãos. Deus só tem bênçãos para você, amém? E a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Doença é algo bom? Estou com câncer, mas é bom demais. Eu aconselho, inclusive oriento você a adquirir. Doença não é algo bom, irmão. Doença não é perfeito, doença não é agradável. Pelo contrário, é desagradável. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus, sim, ela é boa, perfeita e agradável. Em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão, que é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o que toda doença faz é roubar você. Ela rouba tudo que você tem, rouba a sua paz, rouba a sua alegria, sua vontade de viver, rouba o seu dinheiro do banco. Daqui a pouco você não tem dinheiro para pagar o tratamento, pede emprestado a um amigo, está devendo agora um amigo, pede emprestado ao banco, você vai perdendo os seus recursos financeiros, você está sendo roubado, irmão. Eu não posso dizer que Deus está envolvido com isso, porque Deus não trabalha com as ferramentas do diabo. Vocês estão aqui essa noite? Não, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí no próximo versículo diz, mas eu vim, isso é Jesus falando, para que vocês tenham vida, não morte, mas vida, e vida em abundância. Doença é morte. A vontade de Deus para a sua vida não é morte, mas vida. E não é difícil, irmãos, receber o milagre de Deus, não é difícil receber uma cura. Eu estive a semana passada fazendo uma viagem rápida ao lugar mais bonito do Piauí, Parnaíba, aleluia. Nós estávamos depois do culto, a gente saiu, o pastor nos levou para a gente comer uma pizza também. A gente encontra os crentes tudo na pizzaria, irmãos, é incrível. Estamos conversando, na verdade, isso foi na sexta ou no sábado, nós estávamos em um almoço. E eu estava compartilhando alguns testemunhos de cura na mesa. Você quer me ver empolgado, é falar sobre cura. Então eu esqueci de almoçar, todo mundo terminou de comer, os pratos limpos, e o meu prato estava bem recheado, aleluia. Eu esqueci realmente o almoço, porque eu me empolguei, comecei a me empolgar contando testemunhos de milagres. Eu estava contando o testemunho de uma pessoa, porque nós oramos esse ano passado, não me lembrei, não vou dizer a data. Muitas palavras me fazem delirar, amém? E eu estava contando o testemunho de alguém que havia sido curado de uma escoliose, e essa pessoa tinha um problema nos braços e nos pés, e durante a oração,
Os braços expressos ficaram no tamanho certo, correto, o braço cresceu, a perna cresceu. E nós estamos contando esse testemunho na mesa, muito empolgado, amém? E a esposa do pastor disse, Flávio, a esposa do meu filho acabou de ter um menino agora, o bebezinho vai fazer um mês. E ela disse, na hora do parto foram aplicar uma injeção na coluna. As mulheres que tiveram cesariana devem saber a dor que deve ser essa injeção, né, que está comigo. E quando foram aplicar essa injeção, tiveram muita dificuldade. E o médico disse, olha, você deve ter algum problema na coluna, porque eu não consigo encontrar o ponto correto de aplicar essa injeção. E ela disse, meu Deus, eu não sabia que tinha esse problema na coluna, ela tem um pequeno desvio na coluna. E ela disse, então ore agora por ela. E eu disse, bom, depois a gente ora, deixa eu primeiro alimentar minha carne agora, aleluia. Então eu fiquei ali, me debrucei sobre o prato também. E depois de um tempo acabei esquecendo, mas no domingo, após o culto, nós estávamos numa pizzaria. E irmãos, durante a pizzaria, o Espírito Santo me lembrou da minha palavra. Havia dito que iria orar por aquela jovem, então aquilo não saía da minha cabeça. Aquela imagem orando por aquela jovem, então eu ficava pensando, enquanto a gente comia aquela pizza, a imagem daquela menina. E eu disse para a esposa do pastor, por favor, não me deixe ir embora sem orar por ela. Deus está trazendo agora no meu coração a imagem dessa menina. Então não posso voltar para Teresina sem que a gente estenda as mãos sobre ela e ore. Então assim que a gente saiu da pizzaria, fomos para a casa do pastor às pressas, coisa muito rápida. Então ela veio do quarto, ela tinha mais ou menos 1 centímetro de um braço para o outro. Estou falando sobre cura essa noite, amém? Estou querendo que você entenda que a vontade de Deus para a sua vida é cura e não doença. Esse amém foi fraco demais, irmão. Amém! Glória a Deus. E ela veio do quarto e eu me lembro que eu perguntei para ela assim, eu disse, por favor, estenda os seus braços, deixa eu olhar como você está. E realmente ela tinha um desvio de mais ou menos 1 dedo, 1 centímetro na coluna. Eu sou leigo, eu faço essas medidas em centímetros, amém? Eu sei que os médicos calculam em graus, mas eu calculo no olhômetro. E eu vi pelo olhômetro que era mais ou menos 1 centímetro. E eu perguntei para ela, bom, o que você acha? Você acha que dá para viver com isso? Porque tem pessoas que vivem com isso, que não incomodam, apesar das dores, acham normal. E eu perguntei, você acha que dá para viver com isso? Que dá para conviver com esse problema? Ou não, você quer se livrar agora, nesse exato momento? E ela não me respondeu com clareza se queria ou não, mas eu acho que não esperei muito bem pela resposta. Eu pedi que ela estendesse os braços, quando nós orávamos, o braço veio para frente e cresceu instantaneamente. E ela disse que sentiu como se fosse um pequeno choque na coluna, uma pequena beliscada na coluna. E instantaneamente ela foi curada do desvio. E eu disse para ela, nunca mais você vai saber o que é dor de coluna na sua vida, a menos que você faça alguma coisa bem braba aí que danifique novamente. Mas o problema já não existe mais. Jesus acabou de consertar a sua coluna. Agora, o Deus que eu estou pregando aqui essa noite é o mesmo Deus que curou essa menina no domingo agora, na casa dela. Não há diferença, é o Deus que estava lá em Parnaíba, é o mesmo Deus que está aqui. O que eu quero saber é o que você crê, como está o seu nível de fé, o que você tem crido, do que você tem se nutrido, de que é a vontade de Deus que você viva assim, ou você crê pela palavra de Deus que eu vou me livrar hoje dessa doença, ela vai sair do meu corpo, ela vai voltar para o inferno, que é o lugar de onde ela veio, porque agindo Deus, quem impedirá? Doença não é bênção, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescentadores. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13, vamos lá. Enquanto você abre a Bíblia, vai dando glória a Deus aí. Graças a Deus, você está vivo ainda. Lucas 13. Bom, irmãos, a Bíblia chama a doença de muitos nomes, e a gente vai ver pelo menos 2 aqui. Aleluia. Vamos lá, Lucas capítulo 13, verso 30, deixa eu ver, Lucas capítulo 13, Deus é bom e paga bem. Vamos ver a partir do versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Olha para mim, irmãos. 18 anos. Essa mulher estava carregando em seu corpo um espírito de enfermidade. Agora, isso não é o mais grave.
tem algo mais grave aqui. Scott Webb estava ministrando sobre isso, aqui quando veio a Teresina, ele falou algo interessante. Ele disse, irmãos, 18 anos essa mulher estava na igreja, ninguém percebeu que essa mulher estava com espírito de enfermidade. Aleluia. 18 anos, o diabo congregando com os irmãos, ninguém percebeu. Você está comigo? Porque Jesus estava pregando em uma sinagoga, na igreja dos judeus. Por 18 anos essa mulher estava enferma. E ela possuía em seu corpo um espírito de enfermidade. E então, a Bíblia diz que ela andava encurvada e de forma alguma ela podia endireitar-se. Então nós sabemos que os demônios, eles são a causa indireta e muitas vezes diretas de doenças. Então existem doenças que são causadas diretamente por demônios, por espírito de enfermidade, é verdade. Nós vemos na Bíblia Jesus expulsando espírito surdo e mudo, e quando o espírito demônio sai, a pessoa volta a ouvir, amém? A pessoa é restaurada a visão, um espírito maligno está diretamente ligado àquela enfermidade. E era o caso dessa mulher, estava 18 anos padecendo desse problema. E a Bíblia diz que ao vê-la Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então eu posso ver aqui logo no versículo 12, Jesus declarando a liberdade dela. A primeira coisa que Jesus disse é, você está livre. O que me dá a entender que doença é uma prisão. Diga para o seu irmão, doença é uma prisão. Então imediatamente pôs as mãos e se endireitou e passou então a louvar a Deus. Doença é uma prisão. Doença prende pessoas. Existem irmãos nossos que não podem vir à igreja porque estão presos em casa, acorrentados a algum tipo de doença. E não conseguem sequer sair da cama, porque estão presas. Doença é uma prisão. E então Jesus veio para libertar aquele que estava preso de uma enfermidade e torná-lo livre em Cristo Jesus. Amém? Sempre que alguém é curado, você vai ver na Bíblia que isso produzia louvor e glória. A Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Agora imagina a situação dessa mulher, 18 anos, andando encurvada, sem de maneira alguma poder endireitar-se, né? Corcunda ali, talvez a situação dela, por 18 anos, amém? Olhando para o chão, olhando para baixo, não podia olhar para frente, então o diabo fazia ela olhar para baixo, amém? E imagino que passava na mente dessa mulher, você não é nada, você não é ninguém, você vai passar a sua vida olhando para a lama, olhando para o chão, amém? Porque, irmãos, estar debaixo de uma doença, muitas vezes é uma situação humilhante para muitas pessoas, dependendo do tipo de enfermidade que essa pessoa venha carregar. Mas aí Jesus, vendo a situação dela, imediatamente impôs as mãos e ela foi curada, endireitou então a sua coluna, e a Bíblia diz que ela passou a louvar a Deus, a glorificar a Deus. Irmãos, nas quintas do poder nós veremos muitos milagres aqui, muita gente glorificando a Deus pelos sinais que irão acontecer. Quantos creem comigo? Amém. Atos 10, 38, a Bíblia também vai falar que doença é uma opressão. Diga comigo, opressão. Vamos lá comigo, Atos 10, 38. Corre, irmãos. Atos 10, 38. Vamos lá. Aleluia. Atos 10, 38. Obrigado, Jesus. F.F. Bosworth diz que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. A partir do momento que você conhece a vontade de Deus, nunca mais o diabo vai ter poder sobre a sua vida. Porque conhecimento chegou. Aleluia, conhecimento chegou. Quando conhecimento chega, a Bíblia diz, conhecereis a verdade os libertará. Atos 10, 38, olha o que a Bíblia diz aí. Vai lá, no 3, hein, todo mundo junto. Vai, 1, 2, 3. Jesus andou por toda parte, diga para o seu irmão, por toda parte. Ora na sinagoga, ora nas ruas, ora na beira da praia. Jesus estava em um barco, em todo lugar Jesus estava fazendo bem e curando a todos. Não é o que vamos falar essa noite, mas eu quero que você guarde essa palavra, todos.
Todos. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje. A Bíblia diz em Malaquias também que Ele é o mesmo hoje e sempre, por isso nós não somos consumidos. Se Jesus é o mesmo aqui, nesse texto, Jesus também é o mesmo aqui essa noite. Se Ele curou todos lá, Ele também pode curar todos aqui. Não existe uma loteria divina, Jesus não está sorteando o seu nome. Bom, deixa eu ver quem eu vou curar essa noite. Bom, vou curar aquele, porque afinal de contas ele chorou mais, ele botou a boca no pó, então boca no pó tem prioridade aqui na fila. Então, botou aquele lá não quis botar a boca no pó, então ele vai para o final da fila, amém? Não existe fila com Deus, fique tranquilo, aleluia. Amém, queridos? Não, agora, Ele cura todos, Ele não muda. Ele cura todos, amém? Todos aqueles que creem, todos aqueles que se achegam a Ele. Tudo que Jesus tem para dar é saúde, não doença. Eu nunca vi Jesus colocar doença em ninguém. E você também nunca verá, porque Deus não pode dar daquilo que Ele não tem. Deus não tem doença, irmão. Deus não tem câncer, irmão. Deus não tem dores intensas de cabeça, irmão. Deus não tem escoliose para você. Deus não tem febre para você. Não, Deus não tem leucemia, anemia. Deus não tem nada disso. Deus tem saúde, 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 saúde. Isaías 53, você está ficando empolgado com a palavra aí? Isaías 53, vamos lá, corre comigo. Se as enfermidades entraram no mundo pelo pecado de Adão, o único remédio para a doença é a cruz. A única solução para a doença é Cristo. Isaías 53, o capítulo da redenção. Muitos teólogos dizem que é o resumo dos evangelhos aqui, Isaías 53. Nós vamos ver o que Isaías 53 diz. Você está pronto? T.L. Osborne diz assim: Satanás não pode colocar legalmente sobre nós o que Deus pôs sobre Jesus. Diga para o seu irmão, não pode. Isaías 53, versículo 4. Olha isso. Certamente, diga comigo, certamente. Oh, eu amo essa palavra, irmão. Ele poderia dizer, provavelmente, não poderia? Provavelmente. Mas ele escolheu dizer, certamente. Tenha convicção disso, tenha certeza disso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou diga isso, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Tomar e levar, os verbos hebraicos nasa e sabal, não quer dizer carregar algo como penitência, como culpa por alguma coisa, e outro quer dizer carregar de um lugar para um outro lugar distante. Então, Isaías 53 fala do bode expiatório. Lembra que o sacerdote colocava as mãos sobre um bode e ele confessava os pecados da nação sobre aquele bode, todo tipo de maldição sobre aquele bode, e em seguida aquele bode ele era solto no deserto. E ele ia embora, irmãos, ninguém mais sabia o paradeiro dele. Ele ia embora e não voltava mais, carregando sobre si todas as mazelas e maldições do povo. Então, Isaías 53 está falando que Jesus, esse bode aqui, que tomou sobre si toda a doença, toda a enfermidade e levou nasa e sabal, carregou de um lugar para um outro lugar distante, para que aquilo nunca mais pudesse voltar e atingir sua vida. Então, Ele tomou certamente, tenha certeza disso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e atingido e ferido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos o quê? Você foi o quê? Então, para Deus já foi. Para Deus não vai ser sarado, para Deus já é. Por isso que o nome dele é Já. Diga para os irmãos, diga assim, o nome do seu Deus é Já. Aleluia. Ele tomou sobre si e levou. Esse texto está na Bíblia 3 vezes, irmãos. 1 Pedro 2,24, mais uma vez, 3 vezes na Bíblia. Alguém me disse uma vez, quando o texto se repete mais de uma vez na Bíblia, Deus está falando da importância dessa revelação. Então, por 3 vezes, em 3 lugares diferentes, Isaías, Mateus e Pedro, 1 Pedro 2,24, a Bíblia afirma categoricamente, Ele levou sobre si todas as suas doenças e enfermidades. Ele levou, Ele levou, Ele levou,
A Bíblia diz que ele tomou, ele não pediu, me dá a tua doença, mas ele tomou e levou. Eu tomo, eu arrebato, me dê isso aqui. E levou sobre si. Salmo 107, versículo 20. Isso é forte? Salmo 107, versículo 20. Olha isso, irmãos. Aleluia, obrigado, Pai. Salmo 107, versículo 20, versículo 19. Na sua aflição clamaram ao Senhor. Eu posso dizer assim, já que doença é uma aflição. Na sua doença clamaram ao Senhor. E Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Então com Deus não existe Deus, eu preciso ser curado. E Deus, não, vou pensar se eu vou curar você. Deixa eu pensar, não. Sempre que nós clamamos por Deus em relação ao que já nos foi garantido, a resposta de Deus é sim e amém. Então, ele clamou, e a Bíblia diz que ele enviou a sua palavra, como está fazendo essa noite. Então, sempre que uma doença está envolvida, o remédio é a Bíblia. Deus envia a sua palavra, e a Bíblia diz que ele enviou e curou, e os livrou da morte. Deus, essa noite, está enviando uma palavra para você. E está curando você agora mesmo e te livrando da morte, porque doença é prenúncio de morte. Deus não quer que você morra agora. Você não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor. Eu sei que todo dia o diabo diz, você vai morrer, eu vou matar você. Lembra do teu parente que morreu assim, lembra do teu outro parente que morreu desse jeito, lembra de Ciclano, pois é, ele morreu, aleluia. Mas Deus está dizendo para você, não, você está clamando, eu estou enviando a minha palavra agora, você não vai morrer não, eu estou salvando você hoje, eu estou te livrando dessa doença hoje, eu estou curando você hoje não, há mais de 2000 anos atrás você já foi curado, hoje você vai tomar posse do que já está prometido na minha palavra. Êxodo capítulo 23, versículo 25. Misericórdia, o tempo não vai dar. Êxodo 23, 25. Olha o que a Bíblia diz. Corre comigo lá. Vamos lá, Êxodo 23, verso 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Eu tirarei, não colocarei, tirarei a doença do meio de vocês. Tirarei, não colocarei. Tem alguém doente aqui? Tiago diz assim, há alguém entre vós doente? Essa pergunta é interessante porque parece que não era para ter, não é? A ponto dele falar, tem alguém doente aí? Se tiver, aí ele diz, chama os presbíteros da igreja, eles vão orar por ele, vão ungir com óleo, vão orar no nome de Jesus, e a oração da fé, que é a oração que não duvida, mas crê na palavra, a oração da fé salvará o enfermo. Observe que não diz que o óleo salvará o enfermo, amém? O óleo é um ponto de contato, é bíblico nós utilizarmos sim em algumas situações, mas ele diz que a oração da fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Às vezes a fé vem por ouvir o testemunho, como foi o caso dessa jovem agora, amém? Aleluia, então por isso que você deve contar o seu testemunho às pessoas, porque muita gente será curada enquanto você conta o que Deus fez em sua vida. Salmo 105, verso 37, diz assim, ele tirou Israel de lá, e saiu cheio de prata e ouro, e não havia em suas tribos um só enfermo. Diga, um só. Mano, estamos falando aqui de mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões é muita gente. A Bíblia diz que não havia um só enfermo no meio deles. Uau, esse Deus é o mesmo hoje, irmãos, está aqui presente nesse lugar. Ele não quer que saia daqui, irmãos, um só doente. Pelo contrário, saiam todos curados e sarados. Salmo 103, eu quero encerrar com esse texto, Salmo 103, versículo 1. E eu quero que você, por favor, quero te pedir que você se coloque de pé. Aleluia. Salmo 103. Aleluia, obrigado, Senhor. Salmo 103,
Bendiga ao Senhor, minha alma. Olha que coisa interessante, a Bíblia já orienta. Bendiga ao Senhor. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Bendiga ao Senhor, minha alma, e não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos ou benefícios. Aí ele diz, quais são esses benefícios? Aí ele vai dizer agora, é Ele que perdoa os teus pecados, todos os teus pecados. Diga o Senhor, Ele perdoa todos. E cura todas as doenças. Todas as doenças. Todas as doenças. Não existe para Deus doença, não. Para Deus todas são doenças, Ele cura todas. Todas as doenças. Uau, guarda isso. Ele perdoa os pecados e cura as doenças. Ele arranca o mal pela raiz. Arranca a causa e a consequência de uma vez só. Em Isaías 53, ele resolveu a causa e a consequência. Então, doença é consequência do pecado. Pobreza é consequência de pecado. Amém? Então, ele arrancou o pecado e consigo as consequências dela. Então, a Bíblia diz, não se esqueça disso. Ele perdoou você, Ele curou você. Ele resgata a sua vida da sepultura. E te coroa de bondade e compaixão. E enche de bens a sua existência. De modo que a sua juventude se renova como a águia. Aleluia. O Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente e cheio de amor. Esse, irmãos, é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Um Deus bom, irmãos. Deus maravilhoso. Agora imagina você aprender isso aqui, irmãos, por 3 semanas no rema, 3 vezes na semana, 2 horas por dia. Irmão, não tem doença que resista. Se um culto como esse, uma palavra de meia hora, você já está empolgado. Tá aí, eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar. Pergunte para qualquer aluno do rema o que eles experimentam nas salas de aula, irmãos. As pessoas que vêm aqui enfermas e abatidas, e elas saem daqui voando. Amém? Esse é o meu Deus, irmãos. Esse é o seu Deus. Não seria injusto ministrar sobre doenças sem orar pelos enfermos, amém? Então eu gostaria de saber se tem alguém enfermo aqui, que está com alguma doença ou enfermidade, crê na palavra que recebeu. Por favor, devido ao nosso tempo, corre para cá agora. Mais rápido que